Nesse vídeo, nós introduziremos o conceito de integral de Riemann de uma função limitada e analisaremos a função de Dirichlet, o qual mostraremos que a mesma não é integrável. Dado o intervalo compacto AB, uma partição de AB é a escolha de um subconjunto finito de AB da seguinte maneira. P vai ser o conjunto, aí vai ser A igual a x0 menor do que x1, menor reticências menor do que x índice K, que é o B. Então, eu vou fixar o intervalo compacto AB e uma partição P de AB dessa maneira aqui, ok? Vou tomar uma F de AB em R limitada. Não precisa ser necessariamente não negativa. Então, eu vou denotar por M índice J com M minúsculo, eu vou tomar como sendo o ínfimo dos f de x, tal que o x pertence ao intervalinho da partição da seguinte maneira. X índice J menos 1, x índice J. Que eu vou denotar isso aqui como sendo o inf de f nesse intervalinho aqui, ok? Do mesmo modo, eu vou chamar de M índice J maiúsculo como sendo o sup de f de x, tal que x pertence ao intervalinho dessa forma da partição. E aqui eu vou denotar por sup de f nesse intervalo compactozinho xj menos 1, xj. Observe que, como a minha f é limitada, esse m índice j minúsculo e o m índice j maiúsculo, eles estão bem definidos. Vejamos mais uma definição. Considere uma função f de AB em R limitada, não necessariamente não negativa. E P uma partição de AB. Definimos a soma inferior de f em relação à partição P, e nós denotamos por S minúsculo de f em relação à partição P, como sendo o somatório do J variando de 1 até K, do ínfimo de f no intervalo xj menos 1, xj, vezes xj menos 1. Definimos também a soma superior de f em relação à partição P, como sendo, denotamos por S maiúsculo, né? Então, a soma superior de f em relação a P é o somatório de J variando de 1 até K, do sup de f no intervalo xj menos 1, xj, vezes xj menos 1. Observe que, fixado a partição P, então, por definição, nós já temos que o ínfimo é menor ou igual que o supremo de f nessa partição. Ora, isso implica que a soma inferior de f com relação a P é menor ou igual que a soma superior de f com relação à partição P. Para termos uma definição coerente de integral, nós vamos fazer o seguinte lema. Seja f uma função definida do intervalo compacto AB na reta limitada. Dadas partições P e Q de AB, de modo que P está contido em Q, temos que a soma inferior de f com relação a P é menor ou igual que a soma inferior de f com relação a Q, e a soma superior de f com relação a Q é menor ou igual que a soma superior de f com relação a P. Então, vejamos a demonstração. Eu vou fixar uma partição P de AB da seguinte maneira. A igual a x0 menor reticências menor do que x índice K, que é o B. Eu vou iniciar fazendo o caso em que minha partição Q vai ser a minha partição P união um ponto x'. Ora, mas aí eu não vou querer que esse ponto x' seja nenhum ponto da minha partição P. Então, eu vou pedir que o meu ponto x' seja diferente de xj para todo j pertencente a 0 até K. Então, esse meu x', ele vai ser um ponto em algum subintervalinho aqui dessa partição. Então, eu vou tomar o único índice I, tal que o x' pertence a xi menos 1, xi.
Ora, então, por definição, a soma superior de F com relação à minha partição Q vai ser o somatório de J variando de 1 até I menos 1 do MJ vezes XJ menos XJ menos 1 mais o sup de F no intervalo XI menos 1 X' vezes X' menos XI menos 1, mais o sup de F no intervalo X', XI vezes XI menos X', mais o somatório de J variando de I mais 1 até K do MJ vezes o XJ menos XJ menos 1. Agora, observe que como o XI menos 1, X' e também o X', XI, são subintervalos do XI menos 1, XI, então, nós temos que o sup de F nesse intervalo XI menos 1, X', vai ser menor ou igual que o sup de F no intervalo XI menos 1, XI, que é o M índice I. Analogamente, o sup de F no intervalo X', XI, vai ser menor ou igual que o sup de F no intervalo XI menos 1, XI, que é o M índice I. De forma que, quando você olhar para o sup de F no intervalo XI menos 1, X', vezes o X' menos XI menos 1, mais o sup de F no intervalo X', XI, vezes o XI menos X', isso vai ser menor ou igual que MI vezes o X' menos XI menos 1, mais M índice I vezes XI menos X', que é exatamente o MI vezes XI menos 1. Ora, portanto, a soma superior de F com relação a Q vai ser menor ou igual que o somatório de J variando de 1 até I menos 1 do M índice J vezes XJ menos XJ menos 1, mais M índice I vezes o XI menos X índice I menos 1, mais o somatório de J variando de I mais 1 até K do M índice J vezes X índice J menos X índice J menos 1. Ora, isso é exatamente o somatório de J variando de 1 até K do M índice I vezes, ou M índice J, vezes X índice J menos X índice J menos 1. Isso aqui é exatamente a soma superior de F com relação à partição P. Vamos considerar agora uma partição Q qualquer de AB, tal que AP esteja contido em Q. Inicialmente, observe que como essa partição Q ela é um conjunto finito, então a gente pode passar da partição P à partição Q em um número finito de passos, ajuntando a P um ponto que esteja em Q e não esteja em P por vez. Ora, dessa maneira, nós obtemos partições da seguinte forma: P igual a P índice 1, contido em P índice 2, contido reticência, contido em P índice L, que é o Q, de modo que, para ir variando de 2 até L, nós obtemos o P índice I ajuntando
ponto apêndice I menos 1. Ora, segue-se da primeira parte da demonstração que a soma superior de F com relação a P, que é exatamente a soma superior de F com relação a apêndice 1, vai ser maior ou igual à soma superior de F com relação a apêndice 2, que vai ser maior ou igual reticências, maior ou igual que a soma superior de F com relação a apêndice L, que é exatamente a soma superior de F com relação a quê? Bom, a desigualdade usando somas inferiores é análoga. Então, aqui termina a demonstração do nosso lema. Nós obtemos algumas consequências importantes desse lema. Então, ó, se eu considerar uma função f definida do compacto AB na reta limitada e vou pegar P e Q, partições quaisquer do meu intervalo compacto AB. Então, o que é que nós obtemos? Obtemos que a soma inferior de F com relação a P é menor ou igual que a soma inferior de F com relação a P união Q, que é menor ou igual que a soma superior de F com relação a P união Q, que vai ser menor ou igual que a soma superior de F com relação a Q. Eu vou chamar essas desigualdades de I, ok? Bom, então, dada essa função f de AB em R limitada, eu vou fixar a minha partição Q, ok? E vou considerar o seguinte conjunto. Eu vou chamar de A o conjunto das somas inferiores de F com relação a P, tal que P é partição de AB, ok? Então, observe que é o conjunto das somas inferiores de F, fazendo variar a minha partição P. Então, observe que a soma superior de F com relação a Q é uma cota superior para esse meu conjunto A, certo? Ora, assim, esse meu conjunto A, ele possui um supremo. Então, eu vou denotar por o sup com relação à partição P de S de F com relação a P como sendo o sup desse conjunto A. Ora, por definição do supremo, então, nós obtemos que o sup em P de S de F com relação a P é menor ou igual que a soma superior de F com relação a Q. Ora, como a minha partição Q é arbitrária, então, essa última desigualdade aqui, ela vale para qualquer partição Q. Ora, aí agora eu penso da seguinte maneira. Como esse supremo aqui é menor ou igual do que essa soma superior, então, é porque esse sup com relação a P, da soma inferior de F com relação a P, né, que é o supremo daquele conjunto lá, aquele conjunto que eu denotei por A, ele é uma cota inferior para o seguinte conjunto, o conjunto dos S, das somas superiores de F com relação a Q, tal que Q é partição do intervalo compacto AB. Assim, esse conjunto, ele possui um ínfimo. Então, eu vou indicar por o ínfimo de S de F com relação às partições Q, que vai ser exatamente quem? É o ínfimo do conjunto das somas superiores de F com relação a Q, tal que Q é partição de AB. Então, por definição, nós temos que o ínf das somas superiores de F com relação às partições Q vai ser maior ou igual que o sup
das somas inferiores de F com relação às partições P. Então, definição, uma função limitada definida de AB em R é integrável se o sup das somas inferiores de F com relação a P for igual ao ínfimo das somas superiores de F com relação à partição P. Nesse momento, é mais conveniente nós darmos um exemplo de uma função não integrável. Então, eu vou considerar a função de Dirichlet, que é a função que vai do intervalo compacto 0,1 na reta, dada por f de x é 0 se x é irracional e é 1 se x é racional. Então, vamos mostrar que essa função f não é integrável. Então, eu começo fixando uma partição P do meu intervalo 0, 1, ok? Bom, observe inicialmente que todo o intervalo da forma xj menos 1, xj, ele contém pontos racionais e pontos irracionais. Ora, de modo que o ínfimo de f nesse intervalo xj menos 1 xj vai ser 0 e o sup de f nesse intervalo xj menos 1 xj vai ser 1. Portanto, por definição, a soma inferior de f com relação a p, que é exatamente o somatório de j variando de 1 até k, de mj, xj, menos xj menos 1, isso vai ser 0. E a soma superior de f com relação a p, que é o somatório de j variando de 1 até k, do m índice j maiúsculo, vezes xj, menos xj menos 1, isso vai ser exatamente o somatório de j variando de 1 até k, do xj menos xj menos 1, que dá exatamente 1. Ora, portanto, o sup das somas inferiores de f com relação à partição P, isso vai ser 0, que é menor do que 1, que é o inf das somas superiores de f com relação à partição P. Ora, isso implica que f não é integrável. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.